Ela me disse, eu não preciso mais de você, ganho mais do que você. Um ano depois, o karma não teve piedade. Meu nome é Jaime, tenho 28 anos, e quero contar o que aconteceu com a minha ex-namorada Heidi, de 26. Conheci a Heidi durante uma viagem para visitar minha avó. Eu fui sozinho, como fazia todos os anos, para passar alguns dias com ela. Minhas primas também estavam lá e, numa tarde, chegaram acompanhadas de uma amiga, que acabou sendo a Heidi. Ela também estava visitando familiares no mesmo vilarejo. O curioso é que nós dois morávamos na mesma cidade, a várias horas de distância dali. Foi uma coincidência que hoje eu vejo como uma espécie de ponto de partida inevitável. Desde o primeiro dia houve química. Heidi era muito expressiva, falava com entusiasmo, sorria por qualquer coisa e tinha aquela energia que faz você notar alguém sem nem perceber. Passamos vários dias convivendo com minhas primas, saindo para comer e conversando à noite do lado de fora da casa da minha avó. Às vezes me pergunto se não teria sido melhor que tudo tivesse ficado apenas naquele viagem, naqueles dias simples em que nada parecia indicar o que viria depois. Quando voltamos para a cidade, continuamos conversando. Primeiro por mensagens, depois por ligações, depois encontros, e assim, sem pressa, mas de forma constante, acabamos nos tornando um casal. Durante o primeiro ano, tudo foi muito bom. Eu trabalhava como mecânico e ela como confeiteira em uma padaria. Ambos tínhamos empregos comuns, horários estáveis e salários médios. Nunca tivemos problemas sérios por dinheiro ou expectativas. Éramos apenas dois jovens tentando construir algo aos poucos. Tudo mudou no dia em que ela e a irmã decidiram abrir um pequeno negócio de maquiagem. Começaram vendendo produtos pela internet, como muitas pessoas fazem. No começo, vi tudo como algo positivo. Heidi estava animada. Falava de ideias, planos e metas que tinha junto com a irmã. Eu gostava de vê-la assim, tão dedicada. Muitas noites ela me contava o que queriam alcançar, as marcas que pretendiam trabalhar, os fornecedores e como as vendas estavam começando a crescer. Eu simplesmente a escutava e a apoiava no que podia. Com o tempo, deixaram de vender apenas por marketplaces e abriram uma pequena loja física. O negócio vinha indo bem havia alguns meses, então conseguiram juntar dinheiro suficiente para alugar um espaço e contratar alguém para ajudar. Lembro do dia em que ela me levou para ver a loja já organizada. Havia prateleiras com luzes quentes, mesas com espelhos, amostras de maquiagem bem arrumadas e um pequeno balcão onde colocaram o logotipo do negócio. Heidi estava orgulhosa, e eu também estava orgulhoso dela. Ela me abraçou e disse que, um dia, o negócio seria ainda maior. Eu disse que ela conseguiria. Enquanto isso, eu também fiz uma mudança profissional. Saí da oficina mecânica e comecei a trabalhar em uma concessionária de carros como vendedor. Nunca me senti mal por mudar de área. Eu gostava de carros, entendia de motores e sabia lidar com clientes. Era um trabalho diferente, mas interessante. No começo, eu ganhava menos do que ganhava como mecânico, mas as comissões podiam ser boas quando havia vendas. Heidi me apoiou nessa decisão, ou pelo menos parecia apoiar. Com o crescimento do negócio, ela passou a ganhar mais do que eu. Notei isso com satisfação, porque sabia o quanto ela se esforçava. No início, não houve nenhum comentário estranho da parte dela. Era normal que comprasse coisas que antes não podia ou que passasse a frequentar mais cursos e workshops. Eu nunca senti a necessidade de comparar o salário dela com o meu. Acreditei que éramos um time. Mas, com o tempo, algo mudou. Ela começou a falar sobre empreendedorismo quase todos os dias, mas já não com a empolgação de antes. Pelo contrário, parecia estressada, cansada e frustrada com problemas com fornecedores ou com a própria irmã. Dizia que a melhor parte do negócio era a liberdade, mas ao mesmo tempo parecia presa a ele. Foi aí que começou a primeira mudança na forma como ela me via. Um dia, enquanto almoçávamos em um restaurante, ela disse: "Eu prefiro isso aqui 1000 vezes a voltar para um trabalho das 9 às 5. Isso é muito medíocre. Claro, com exceção de você. Eu sei que você é diferente e que um dia vai sair desse inferno." Fiquei em silêncio por alguns segundos.
Não porque tivesse me ofendido diretamente, mas porque percebi que aquilo não soava como uma opinião geral. Parecia que ela realmente acreditava que trabalhar como empregado era algo indigno. Nunca me incomodou ser funcionário. Eu não me senti inferior por isso. Mesmo assim, decidi não discutir. Apenas disse que todo trabalho é válido e que o mais importante é se sentir bem com o que se faz. Algumas semanas depois, os comentários começaram a se tornar mais frequentes. Às vezes ela dizia certas coisas em tom de brincadeira, mas não pareciam brincadeiras. Como quando estávamos assistindo a um programa sobre famílias jovens e ela comentou: "Agora eu ganho mais que você. Talvez eu seja a que te sustente e você fique em casa cuidando das crianças quando tivermos filhos." Ela riu depois de dizer isso, como se fosse algo engraçado. Eu também sorri, mas não porque achei graça, e sim porque não soube como reagir. Nunca tínhamos falado sobre esse tipo de dinâmica. Nunca discutimos quem ganhava mais ou menos. Para mim, isso não era relevante, mas a primeira briga aconteceu pouco tempo depois. Foi em um dia de semana. Eu saí do trabalho um pouco frustrado porque um cliente cancelou uma compra que já estava praticamente fechada. Quando cheguei à casa da Heidi, ela estava revisando as contas do negócio e parecia de mau humor. Ela me perguntou como tinha sido meu dia. Contei sobre o cliente e suspirei. Não esperava que ela reagisse mal, eu só estava compartilhando algo. Ela parou de olhar para a tela, me encarou e disse: "E agora, amor? O que você vai fazer? Não me diga que vai continuar nesse trabalho como um empregado medíocre." O tom dela foi completamente diferente. Direto. Frio. Não soou como brincadeira nem como exagero causado pelo estresse. Soou como julgamento. Eu disse que não havia nada de errado com meu trabalho, que eu estava aprendendo, que era normal que às vezes as vendas não acontecessem. Mas ela insistiu. "Eu não entendo como você consegue ficar confortável aí. Eu não conseguiria. Esse tipo de trabalho não te leva a lugar nenhum." A conversa começou a esquentar. Eu disse que ela estava sendo injusta, que antes respeitava meu trabalho e agora parecia desprezá-lo. Ela respondeu que não desprezava, apenas esperava mais de mim. Acabamos discutindo, e ela me pediu para ir embora. Eu fui sem dizer mais nada. Essa foi a primeira briga. A primeira vez que senti que algo estava mudando entre nós, e que não era uma mudança positiva. Mas não foi a última. Na semana seguinte, isso virou um padrão. Sempre que algo dava errado no negócio dela ou no meu trabalho, ela encontrava uma forma de nos comparar. Se eu passava uma semana sem vender um carro, ela dizia que esperava que eu encontrasse algo melhor em breve. Se eu comentava que estava cansado, ela dizia que não entendia de que eu me cansava, já que só vendia carros. Se ela tinha um dia ruim, eu tinha que aguentar, porque ser empreendedor era mais difícil do que qualquer trabalho comum. As discussões se repetiam quase sempre pelos mesmos motivos. Ela dizia que eu pensava pequeno. Eu dizia que ela tinha se tornado classista. Ela dizia que só queria me motivar. Eu dizia que existiam formas de motivar que não envolviam insultar. Ela dizia que eu exagerava. Eu dizia que ela já não era a mesma. E assim, pouco a pouco, a relação que tinha começado de forma tão simples e saudável começou a se deteriorar. As semanas seguintes à nossa primeira briga não foram tranquilas. Apesar de ainda estarmos juntos, a relação passou a ter uma tensão constante. Era como se qualquer conversa pudesse virar motivo para discussão. Eu tentava evitar assuntos sensíveis para não gerar outro conflito, mas mesmo assim ela sempre encontrava algo que a incomodava. Heidi continuava estressada com o negócio, com os fornecedores, com os pedidos, com a parte administrativa e com as discussões frequentes com a irmã. De certa forma, eu conseguia entender o cansaço dela. O que eu não conseguia entender era por que ela transformava esse estresse em ataques contra mim. Um dia, depois de uma semana especialmente pesada para nós dois, mandei uma mensagem perguntando se poderia passar na casa dela à tarde. Ela disse que sim. Quando cheguei, encontrei-a sentada no sofá, olhando fixamente para a tela do celular. Os olhos estavam cansados e a testa levemente franzida.
Ela nem levantou o olhar quando entrei. Está tudo bem? Perguntei. Ela suspirou fundo. Não, respondeu sem rodeios. Estou cansada de tudo. Cansada do negócio, dos fornecedores, de tudo depender da gente. Minha irmã está insuportável. As vendas caíram essa semana e sinto que não existe descanso. Nada está saindo como deveria. Sentei ao lado dela e tentei me aproximar. Segurei sua mão, mas ela a puxou sem me olhar. Sinto muito, eu disse. Eu também estou cansado. Essa semana foi complicada na concessionária. Poucos clientes, o clima está tenso. Sinto como se não tivesse descansado nenhum dia. Ela finalmente levantou o olhar, mas não com empatia. Foi uma expressão que eu não soube interpretar completamente. Você está cansado? Perguntou, como se aquilo fosse absurdo. Não entendi por que ela disse aquilo daquele jeito, mas decidi não dar muita importância. Respirei fundo e tentei mudar o clima. O que você acha da gente tentar relaxar neste fim de semana? Sugeri com calma. Podemos ir à praia. Não precisa ser nada caro. Só alguns dias para recarregar as energias. Acho que faria bem para a gente. Eu esperava que a ideia a fizesse se sentir melhor. Mas não foi isso que aconteceu. Ela ficou imóvel por alguns segundos, como se estivesse processando minhas palavras. Em seguida, franziu ainda mais a testa. A reação dela foi completamente diferente do que eu esperava. Claro, disse em tom irônico. Você pode se dar esse luxo. Como você é um medíocre trabalhando num emprego comum, enriquecendo seu chefe enquanto continua no mesmo lugar, pode pedir um fim de semana livre sem problema nenhum. Eu não posso fazer isso. Fiquei em silêncio, surpreso. Não entendi de onde tinha vindo aquele comentário nem por que ela falou daquele jeito. Heidi, foi só uma sugestão. Achei que te faria bem. Não era para te deixar irritada. Ela se levantou do sofá, visivelmente alterada. E o que você esperava? Continuou. Que eu fechasse o negócio por 2 dias. Que eu deixe tudo largado. Ela continuou. Eu sou a chefe. Eu estou no comando. Meu trabalho não funciona se eu me ausento. Mas claro, você nunca entenderia isso, porque é apenas um simples empregado. Você é pago para obedecer ordens. Eu não. Eu sou quem toma as decisões. Senti como se algo dentro de mim tivesse se quebrado. Não foi apenas o comentário, mas a forma como ela falou. O desprezo. A condescendência. O que está acontecendo com você? Perguntei, levantando-me também. Foi só uma sugestão. Desde que entrou nesse negócio, você está se comportando como uma pessoa amarga. De que adianta ser empreendedora se, no fim das contas, você é sua própria escrava? Você não descansa, não tem vida, não tem paz. Era isso que você queria? Ela abriu os olhos, indignada. Talvez eu seja minha própria escrava, respondeu, mas ganho quase o dobro do que você. Prefiro estar cansada e ganhar bem do que ser como você. Um empregadinho pobre que não manda em nada e depende da boa vontade do chefe. Sua única felicidade é quando chega o fim de semana, porque é a única coisa boa da sua vida profissional. Aquelas palavras me atingiram como uma pedra. Eu não sabia se ela estava machucada, frustrada ou se realmente pensava aquilo de mim. Talvez fosse uma mistura de tudo. Sabe de uma coisa? Eu disse, tentando manter a calma. Se você sente tanto nojo de alguém que trabalha das 9 às 5, se te incomoda tanto o fato de eu ser empregado, então por que continua comigo? Eu não entendo o que você faz aqui se pensa tudo isso de mim. Ela cruzou os braços e me olhou como se eu tivesse dito algo óbvio. Ah, agora você vai se indignar. Você acha que eu vou implorar? Continuou. Acha que vou te dar explicações? Claro, se eu fosse uma mulher medíocre, talvez fizesse isso. Mas eu não sou assim. Eu já não preciso de você. Eu ganho mais do que você. Eu não soube o que dizer.
Estava surpreso demais, decepcionado demais, confuso demais. Essa não era a mulher com quem eu tinha começado um relacionamento. Não era a mulher que conheci naquela viagem com minhas primas. Era como se ela tivesse mudado completamente. Heidi pegou suas coisas sem olhar para trás, guardou a bolsa, pegou o celular e foi em direção à porta. Eu permaneci sentado, tentando assimilar tudo o que ela tinha dito. Antes de sair, ela parou por alguns segundos com a mão na maçaneta. Virou-se lentamente e disse: "Lembre-se bem de mim. Lembre-se bem do meu nome, porque você ainda vai ouvir falar de mim daqui a alguns anos. Eu vou ganhar em um mês o que você ganha em um ano." Depois disso, bateu a porta com força e foi embora. Senti um vazio estranho no peito. Não era apenas tristeza, era incredulidade. Eu não conseguia entender como passamos de nos apoiar mutuamente para nos atacar daquela forma. Fiquei sentado em silêncio, ouvindo o eco da porta, sem saber exatamente o que pensar. Os dias seguintes foram difíceis. Ela não me procurou, não me escreveu, não perguntou por mim. Eu também não a procurei, porque precisava processar tudo o que havia acontecido. Nunca imaginei que alguém pudesse me humilhar daquela maneira. Enquanto eu tentava entender tudo, ela passou a inundar as redes sociais com publicações sobre empreendedorismo, frases motivacionais e discursos sobre sair da Matrix. Postava stories dizendo que apenas pessoas corajosas abandonam a vida de empregado para correr atrás dos próprios sonhos. Em outra publicação, dizia que os pobres de mente se contentam com um salário seguro. Embora não citasse nomes, era impossível não sentir que aquilo era direcionado a mim. Ela também compartilhava vídeos falando sobre liberdade financeira, sobre não ser escravo do sistema, sobre como empregados trabalham para realizar os sonhos de outras pessoas enquanto empreendedores constroem os seus próprios. Parecia obcecada em provar que o caminho dela era o único correto, e que qualquer um que não o seguisse estava errado. Chegou a publicar uma frase que dizia: "Não discuta com quem tem a mente aprisionada. Apenas siga em frente." Mesmo sem dizer isso de forma explícita, era evidente que aquilo era direcionado a mim. Não porque eu tivesse discutido algo nas redes, mas porque eu conhecia exatamente a forma como ela pensava e o que queria transmitir. Cada publicação parecia uma indireta, como se ela estivesse criando uma narrativa em que era a mulher bem-sucedida que se libertou de um relacionamento com alguém que, na visão dela, não estava à sua altura. Enquanto isso, eu continuava trabalhando, tentando manter a calma e não deixar que as palavras dela afetassem meu desempenho. Mas era difícil. Sempre que lembrava da discussão, revivia o tom com que ela falou comigo. O desprezo. A superioridade. O orgulho. Eu me perguntava se ela sempre tinha pensado assim e só agora estava mostrando, ou se havia mudado, influenciada pelo estresse, pelo negócio e pelas ideias que consumia nas redes sociais. Não tinha resposta. Eu só sabia que a pessoa que saiu pela porta naquele dia não era a Heidi que eu conhecia. Era alguém completamente diferente. Sempre acreditei que a vida dá muitas voltas, mas nunca imaginei que veria isso de forma tão clara na minha própria história. Depois do término com Heidi, decidi me concentrar completamente no meu trabalho. Não fiz isso por orgulho nem para provar nada a ninguém. Fiz porque precisava. Precisava seguir em frente, ocupar a mente e sentir que estava construindo algo. Na concessionária, as coisas começaram a melhorar. Passei a vender mais e a fechar negócios com clientes que buscavam modelos novos e seminovos. Cada venda representava uma comissão significativa, e naquele ano as comissões foram especialmente boas. Eu me dediquei a aprender mais, a melhorar a forma como lidava com os clientes e a oferecer opções que realmente atendessem às necessidades deles. A gerência percebeu meu esforço e começou a me dar mais oportunidades. Aos poucos, meu salário aumentou e, graças ao desconto de funcionário, consegui comprar um carro novo. Não era um luxo exagerado, mas era um veículo de ótima qualidade. Foi uma conquista pessoal que me deixou orgulhoso. Sentia que, depois de tudo que tinha vivido, finalmente estava dando passos firmes para frente. Durante aquele ano, foi impossível não saber de Heidi, não porque eu a procurasse, mas porque o caminho até a concessionária passava apenas uma quadra do negócio dela. Toda vez que eu passava por ali,
via que a loja continuava funcionando. Nunca parei para observar detalhes nem para analisar como as coisas iam. Não era mais da minha conta. Mesmo assim, vê-la ali, ainda que de longe, me fazia lembrar de tudo que tínhamos vivido. O tempo passou assim, eu crescendo no meu trabalho, ela aparentemente no dela, até que, um dia, tudo mudou. Certa manhã, enquanto dirigia para o trabalho, vi algo que chamou minha atenção. Na entrada da loja onde Heidi trabalhava havia um grande cartaz vermelho com a palavra interditado. Fitas amarelas cobriam as portas de vidro e um aviso oficial estava colado em todos os acessos. Reduzi a velocidade, surpreso, mas não parei. A verdade é que eu não sabia o que tinha acontecido e, naquele momento, não queria descobrir. Apenas pensei, não é da minha conta. Alguns dias se passaram sem que eu voltasse a pensar nisso, até que uma situação inesperada me obrigou a passar novamente em frente ao local. Numa quinta-feira à tarde, deixei meu carro na concessionária para fazer a revisão e decidi ir caminhando para casa. O caminho, inevitavelmente, passava em frente ao antigo negócio da Heidi. Ao me aproximar, vi que o local continuava lacrado, mas dessa vez havia alguém parado ali na entrada. Era ela. Estava encostada na parede, olhando para o celular. Parecia cansada, nervosa e completamente diferente da versão confiante e orgulhosa que havia saído do meu apartamento um ano antes. Quando levantou os olhos e me viu, eles se arregalaram imediatamente. Tive a sensação de que ela já estava ali havia algum tempo, como se estivesse esperando por algo. Oi, disse ela, dando um passo em minha direção. Quanto tempo? Como você está? Assenti de forma educada, sem parar de andar. Bem, obrigado. Continuei caminhando, mas ela deu 2 passos rápidos para me alcançar. Ei, espera, espera, por favor. Não respondi, apenas segui em frente. Então ela disse algo que me fez parar. Sabe, acho que o destino quis que a gente se encontrasse de novo. Isso deve ser um sinal. Eu estava pensando em você. Queria falar contigo, tentar resolver as coisas. Virei-me levemente para ela. Não há nada para resolver. Você foi muito clara. Agora, com licença. Tentei seguir, mas ela segurou meu braço com cuidado. Por favor, disse, com a voz trêmula. Só me dá 2 minutos. Eu te peço. Respirei fundo. Uma parte de mim queria continuar andando, mas outra entendeu que talvez eu precisasse ouvir o que ela tinha a dizer, nem que fosse apenas para encerrar aquele ciclo. Tudo bem, respondi. 2 minutos. Ela respirou fundo, como se estivesse juntando forças. Jaime, me desculpa. Tudo o que aconteceu, eu estava mal. Não estava pensando com clareza. Estava sob muito estresse, muita pressão, e reagi mal. Você disse coisas que doeram, mas eram verdade. Eu me tornei alguém que eu não queria ser. E você não tinha culpa de nada. Eu não disse nada. Apenas ouvi. Você tinha razão, continuou. Eu me tornei escrava do meu próprio trabalho. Achei que empreender me traria liberdade, mas foi o contrário. E o pior é que acabei me afastando das pessoas que realmente se importavam comigo. Heidi, respondi com calma. Você não precisa se justificar comigo. Já passou um ano. Cada um seguiu o seu caminho. Ela abaixou o olhar. Eu não quero que continuemos separados, disse, com a voz começando a falhar. Quero consertar as coisas. Quero voltar com você. Sinto falta do que a gente tinha. Sinto falta de como você era comigo. Sinto falta da paz que eu sentia ao seu lado. Ela respirou fundo, tentando conter a emoção. Eu juro que mudei. Aprendi com meus erros. Só me dá a chance de provar isso. Engoli em seco e balancei a cabeça lentamente. Não, respondi com firmeza, mas sem agressividade. Não quero voltar para algo que me fez mal, me desculpa. Ela levantou o rosto, já com lágrimas nos olhos. Me perdoa, por favor. Eu te peço de verdade. Você não sabe o quanto eu me arrependo do que te disse, de como agi.
Eu era outra pessoa, não sei o que estava pensando. Hyde, repeti com serenidade. Eu não te desejo mal, mas já não sinto mais nada por você. Não posso voltar para algo que me tratou daquela forma. Ela começou a chorar. Por favor, só me escuta, implorou. Meu negócio foi interditado. Estou cheia de dívidas. Não sei o que fazer. Tudo saiu do controle. Minha irmã foi embora da cidade e me deixou sozinha com tudo isso. Eu não dou conta. Preciso de ajuda. Respirei fundo. Olhei para ela por alguns segundos. Vi ali uma pessoa quebrada, desesperada, completamente diferente da mulher que, um ano antes, tinha me dito que já não precisava de mim. Aproveite sua vida de empreendedora, respondi com calma. Me virei e continuei caminhando. Ela se deixou cair no chão, chorando. Algumas pessoas que passavam pararam, olhando com surpresa, tentando entender o que estava acontecendo. Então, um homem se aproximou vindo da esquina. Parecia ter visto parte da cena. Caminhou até mim com uma postura agressiva. O que você fez com ela, idiota? Disse. Olhei para ele de forma neutra. Vai lá consolar ela, se quiser, respondi. Com sorte, você até perde a virgindade. O sujeito ficou sem reação, enquanto eu seguia meu caminho sem olhar para trás. Quando cheguei em casa, ainda curioso sobre a interdição, resolvi pesquisar o que tinha acontecido com o negócio dela. Procurei a loja no Google Maps e, para minha surpresa, ela ainda estava cadastrada. Tinha apenas uma estrela. As avaliações estavam cheias de reclamações recentes. A maioria falava de mau atendimento, do mau humor da dona e de produtos defeituosos. Mas um comentário em especial chamava a atenção. Uma cliente afirmava que havia contraído herpes labial depois de usar um batom comprado ali. E ela não era a única. Outras avaliações relatavam a mesma coisa. As clientes mencionavam sintomas, postavam fotos e davam detalhes que pareciam confirmar que algo sério tinha acontecido. Havia capturas de reclamações formais e até um relatório da Vigilância Sanitária Municipal. Foi por isso que o local havia sido interditado. Fechei a página e fiquei em silêncio por alguns segundos. A vida dá muitas voltas. Ela havia me dito que não precisava mais de mim. Que ganhava mais do que eu. Que em um mês ganharia o equivalente ao meu salário de um ano. Me humilhou, me desprezou e me tratou como inferior. E agora, um ano depois, estava no chão, chorando, me pedindo ajuda. Não senti alegria. Não senti satisfação. Também não senti rancor. O que senti foi apenas uma confirmação silenciosa de que, no fim, cada um recebe aquilo que constrói. Eu segui em frente. Ela, infelizmente, não. E assim terminou a nossa história. Comentário Gold The Reddit. Essa história deixa um recado bem claro. Dinheiro não mede caráter, e sucesso não justifica desprezo. Não importa se você é empregado, empreendedor ou CEO. Quando alguém começa a usar o próprio crescimento para humilhar quem estava ao lado, o problema não é a carreira, é a pessoa. O OP não perdeu nada. Pelo contrário, ele se livrou a tempo. Enquanto um seguiu em silêncio, com dignidade e constância, o outro se perdeu no ego, no discurso vazio e nas aparências. No fim, a vida não cobra na hora, mas sempre cobra. E você, o que achou dessa história? Concorda com a atitude do OP ou teria feito diferente? Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe para mais histórias como essa aparecerem aqui. Nos vemos no próximo relato.